Organizando aqui porque amanhã, daqui a pouco, aliás, o work vai começar. E ó o que tem pra eles aqui, ó. Vamos de Black Label. Vamos de Wow Senior. Pra quem gosta de uma Ends Super Closer. Brincadeira. Tô aqui na maior disposição, no maior vapor, agilizando aqui minhas coisinhas, porque daqui a pouco o Jill Black vai começar aí a pura arte. Desenvolvendo aí um trabalho que a galera hoje em dia tá à procura. Conhecimentos, técnicas desenvolvidas de barbeiros. É isso aí, galera. Daqui a pouco vai ser só navalha na caveira. E um rapzinho. Tá ligado, né, parceiro? Sempre quando vou ministrar um workshop eu gosto de inventar um rap, que depois eu não sei cantar de novo. Fazer um rap da navalha aí. Se tiver zoado, você corta? Já vai como é que ó. Rap da navalha, o rap da navalha, o rap da navalha, o rap da navalha. Acabei de chegar, acabei de arrumar o meu rap e agora eu vou ter que mandar. Tenho aqui uma navalha, tenho aqui uma máquina para cortar, tem um livro para ler que tem várias técnicas importantes. É só ler aqui e ficar adiante, que tem corte curto, tem corte alto. Rap da navalha está... Rap da navalha acabou de chegar. É isso aí, galera. Então, cara, o workshop do Jill hoje aqui na barbearia da gente aqui, né, do Barbershop Godoy, cara, foi espetacular. Sem palavras, espetacular, muito bom, todo mundo elogiou. O pessoal saiu daqui com certeza com todo mundo satisfeito, com carga de trampo aí, com certeza vai estar adquirindo experiência. Com certeza esse pessoal que saiu daqui amanhã vai estar aplicando as técnicas que aprenderam aqui hoje. Então, o que eu posso falar é que foi espetacular. Jill Black nada mais é do que um menino sonhador que, voltado para o meu segmento, que é questão de barbearia, é um cara muito esperançoso, pelo dom que Deus deu. E isso aí eu venho trazendo uma trajetória para minha vida muito esperançosa. E o que me deixa mais feliz ainda é em saber que, devido ao Jill Black, na época que começar a cortar cabelo, que há uns 15 anos atrás, que não tinha aquele recurso de uma pessoa que pudesse ajudar a ganhar novas experiências, voltado para a área da barbearia. Então isso aí fez com que eu corresse atrás e fez com que eu ficasse em busca daquilo que ninguém me oferecia. Minha própria bússola, meu itinerário era o meu coração. Então tudo que Deus colocava no meu coração, impunha no meu coração o desejo de fazer aquilo, era a caminhada certa, né? Passei por provações, por espinhos e ao decorrer dessa caminhada aí, eu fui superando, fui aprendendo, fui me magoando. E aí hoje é muito satisfatório para mim saber que tudo aquilo que eu sofri, ou em busca daquilo que eu queria ter e era muito difícil, as portas eram muito fechadas, porque antigamente não tinha uma Skubarba, eu não tinha uma escola de cabeleireiro voltado para o que eu queria aprender. Antigamente nós íamos para a escola para aprender e na verdade a gente acabava que ensinava, entendeu?
E para cortar cabelo, você não poderia abrir um salão, você tinha que começar trabalhando nos salões de outras pessoas. E aí foi esse impulso de querer buscar essa força, dar continuidade ao foco, ao desejo no meu coração, foi fazendo que as coisas foram acontecendo. Como eu disse, que eu cortava cabelo há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás eu era um mero cortador de cabelo. Não era um cara que tinha que era registrado por uma profissão de barbeiro ou cabeleireiro, não era. Porque no princípio eu não tinha o dinheiro para investir na minha estrutura, eu não tinha o dinheiro. E acabou por algumas oportunidades que eu arrumei o primeiro serviço, eu comecei a fazer um curso, mas foi tudo muito rápido. E por mais que eu, antes de fazer o curso, eu já cortava cabelo, quando eu fui fazer um curso na escola, aquilo que eu já tinha em mente já foi servindo para mim como técnica. Então eu cheguei na escola para poder dar o curso. Passou-se uns meses, 3, 4 meses, e eu comecei a ser o professor. E aí passei um tempo sendo professor, com a experiência que eu tinha, que era muito pouca. Mas isso daí não veio para mim como um conforto, porque não estava bom. Porque aquela pessoa que vai buscar experiência, acaba dando a experiência, acaba cedendo aquele pouquinho que tem, se sente muito vazia. Porque na verdade eu fui para aprender, acabei indo, virei professor ensinando aquilo que eu nem sabia, ou que eu achava que era bom, mas estava muito ruim. E aí fui indo, sucessivamente fui trabalhando, aí eu saí da escola, fui trabalhar em outros salões. E nessa saída da escola, quando eu fui trabalhar em outros salões, aí eu fui aprendendo que a pessoa quando nasce, ela tem algo que é dela. Então cada salão que eu passava, eu lidava com pessoas que trabalhavam no mesmo ramo, mas faziam as técnicas diferentes. Então sobre as técnicas eu fui absorvendo um pouco de cada técnica em lugares diferentes. Isso aí foi um aprendizado da vida. Até que um dia eu abri meu salão, fiquei trabalhando no meu salão, depois fechei meu salão, eu fui dar aula de novo, porque eu já estava com um pouquinho mais de experiência. Fui dar aula, passei um ano dando aula, ou mais alguns meses. E depois voltei para a cidade onde que eu trabalhava, que eu tinha um salão. Depois de um ano e meio, 2 anos assim. Acho que certamente 2 anos. Aí eu já tinha um pouco de conteúdo, já tinha experiência. Então quando eu voltei, comecei a trabalhar para as pessoas, não tinha o salão, que eu já tinha desfeito o salão para poder dar aula. Comecei a trabalhar para as pessoas, aí eu já tinha minhas técnicas. Como eu já tinha trabalhado também na região, eu já tinha um pouco de cliente. Quando eles souberam que eu voltei, eles começaram a me dar prioridade, a começar a cortar cabelo comigo. E aí foi indo, até que passou um certo tempo, conheci um jogador de basquete através do meu amigo, que hoje é meu sócio, o Eduardo Ferro. E aí ele me apresentou o Leandro. E isso pra mim foi ficando legal, porque eu conheci o Leandro. O Leandro pra mim era só mais um cliente, só que eu não sabia que esse cliente ele poderia revolucionar a minha visibilidade, porque além dele, devido a ele jogar na seleção de basquete brasileira, eu acabei cortando o cabelo da seleção brasileira geral, porque ele foi meio que a porta, né, que se abriu. Mas eu não tinha noção que aquilo servia pra mim como não só o fato de eu cortar o cabelo dele, como poderia servir de um fato pra mim como se fosse marketing. Então, o que acontece? Fiquei um bom tempo, tipo assim, como os caras não moram no Brasil, não jogam direto no Brasil, eu fiquei um bom tempo cortando o cabelo deles assim, em tempo. Vamos supor, passava 3 anos, a seleção se juntava, aí eu cortava o cabelo deles. Passava mais 3 anos, não era uma coisa frequente de meses ou dias, era por ano. E aí eu fui arrumando mais amizade.
Aí uma vez o Leandro se machucou, que ele jogava no Boston Celtics. Ele se machucou e veio para o Brasil. Nesse tempo que ele estava machucado e veio para o Brasil, ele tinha um tempo para se recuperar, que esse tempo era determinado a 1 ano e 2 meses. Mas aí ele queria demonstrar para o empresário dele que durante esse tempo, ou antes desse tempo, ele conseguia se recuperar no tempo bem curto. Aí o que ele fez? Ele tinha um professor, um personal que dava uma preparação física para ele. E nesse tempo ele jogava basquete aqui no Brasil, que o time que ele começou a jogar foi no Pinheiros. Então onde o Leandro estava, na hora de falar de cabelo, ele me levava. Então nesse tempo que ele foi pro Pinheiros, ele acabou me levando. Então aí já tinha passado muitos anos, eu já era bem conhecido na região. Aí o Leandro foi jogar no Pinheiros, né? E aí no Pinheiros, que foi o primeiro conselho que eu recebi de tantos brasileiros que conhecemos. Eu acho que nós brasileiros assim somos muito acomodados. Nós ficamos muito na área de conforto. Por exemplo, quem trabalha numa empresa e é ajudante geral, ele vai querer ser ajudante geral para sempre. E ele não tem aquela vontade, aquela sede de crescer dentro da empresa. Então hoje o brasileiro ele é muito acomodado, né? Por quê? Porque o próprio Brasil não oferece recurso para que nós profissionalizamos, não oferece. Então é muito curto para o nosso pensamento, porém, se você for atrás, você encontra. Então nesse percurso de ir para o Pinheiros, onde o Leandro começou a jogar basquete, determinado a se recuperar em pouco tempo, eu conheci os brasileiros lá no Pinheiros, como conheci o único americano que tinha nesse clube de basquete. Esse único americano chama Chamel, jogador de basquete, mora nos Estados Unidos. Não sei bem a cidade que ele mora nos Estados Unidos, mas quando eu conheci ele, foi mais ou menos assim, eu estava cortando o cabelo de uma galera no vestiário. Já estava ali com fome, já tinha passado dias sem comer nada, sem me alimentar. E eu sou aquele cara de quando eu olho no relógio, acho que o relógio não é em vão, nem os ponteiros, nem os segundos, não é em vão. Ali é tudo determinado por Deus na nossa vida. Tenho fé nisso. E eu mesmo com fome, já tinha arrumado um dinheirinho, cortando o cabelo. Aí o Chamel, que é o americano, ficava só de braço cruzado olhando para mim, porque assim, ele viu em mim algo que eu queria, algo que eu estava fazendo ali que era muito bom aos olhos dele. Ele viu que eu cortava cabelo bem pela vontade, porque pelos maquinários eu era muito escasso. Tinha passado ali o dia inteiro com fome e cortando muitos cabelos, e ele não queria cortar ali no momento, mas teve um momento que ele tomou a atitude de falar alguma coisa. Ele falou pro Leandro que eu era muito bom profissional em questão de ser um barbeiro, mas que eu era muito fraco em questão de maquinário. Ele até comentou, ele falou, esses maquinários dele são lixo. Lixo? Aí eu pensei, lixo, mano? Como que o cara fala que meus maquinários são lixo e ainda quer cortar comigo? Só que assim, ele fala português e o português dele é muito resumido, sabe? Então lixo pra ele é como se fosse uma palavra simples, mas pra nós é muito... Mas foi bom ouvir isso aí. Então ele comentou, ele corta muito bem, Leandro, mas os maquinários dele são lixo. Aí eu olhei e eu falei, putz, mano, esse cara, não vou cortar o cabelo dele. Falei, não vou cortar o cabelo desse cara. Mas no meu coração, eu senti que o relógio, os segundos, era aquele que Deus estava proporcionando para mim. Aconteceu que entrou no meu coração, tipo assim, eu não vou cortar o cabelo dele, que eu já fiz um dinheirinho e além do mais eu tô com fome. Mas o que mais me acendeu meu coração foi que é o seguinte, mostra para ele o que você faz. Mostra para ele que pelos maquinários você consegue desenvolver alguma coisa. Aí ele comentou, né, com o Leandro, falou, não, Leandro, eu não vou nem cortar cabelo aqui. Aí eu cheguei a ficar meio que, como assim, né? Ele falou, ele vai no meu flat. Ele vai cortar o meu cabelo lá no meu flat. Aí que veio, quase que veio a decisão de não ir mesmo cortar o cabelo dele. Porque eu falei, meu, eu tava com fome o dia inteiro e ainda vou ter que ir no flat do cara.
lembrando bem, era um americano. De muitos brasileiros que eu conheço, ou muitos brasileiros que ficam ao nosso derredor, devido a gente ser muito fraco em querer crescer, em querer aconselhar ou querer proporcionar algo para o nosso próximo ou para a gente mesmo, para si próprio, era o único americano ali, que estava disposto a me ajudar. Então eu acabei que eu falei, eu vou cortar o cabelo dele no flat dele, arrumei meus maquinários e fui pro flat dele, lá em Pinheiros mesmo, onde que ele tinha um flat. Cheguei no flat dele, em cima da mesa dele já tinha duas máquinas, uma Ends Master e uma Ends T-Outline. Que essas máquinas, as máquinas que sempre eu via na internet, né? Eu via os barbeiros lá fora cortando. E aí o que acontece? Comecei a cortar o cabelo de Chamel com uma grande disposição, tinha cortado uns 12 cabelos no dia, mas quando eu comecei a cortar o dele, minha inspiração, minha vontade era tão forte que pra mim era como se fosse o primeiro cabelo do dia. Então eu queria demonstrar tudo aquilo que eu sabia na cabeça dele, e pelo fato dele ser americano, porque eu sempre gostei desse estilo voltado para o americano, esse fade, esse razor fade, tudo que é voltado para o dreads. Então eu falei, eu vou fazer aquilo que eu gosto de fazer no Brasil, no próprio americano. E eu cortei o cabelo de Chamel, ele ali me deu duas máquinas e me deu um conselho, que esse conselho aí foi o que tirou o véu, né? Que tirou esse muro. O muro era aquilo que eu não alcançava, o muro não deixava eu ver outro lado. Qual era o muro? O muro era os meus desejos. E acabou que o Chamel falou poucas palavras que pra mim foi como uma luva. Caiu assim, bem rápido no meu coração. Ele comentou que é o seguinte: quando nós trabalhamos, nossos trabalhos somos bons, são um trabalho muito dedicado, isso faz com que isso aí dá um crescimento, porque você por si próprio você cresce, mas você tem que saber agir nos momentos certos. No meu caso, eu cortava já o cabelo com muita vontade e cortava bem, só que eu não sabia ter os pontos certos. O Chamel falou, você corta muito bem cabelo. Você tem noção que você corta cabelo do Leandrinho, um jogador da NBA, um jogador brasileiro que tem uma grande referência no Brasil, no seu país? Eu olhei para ele e falei, não. Ele falou, pois bem, você está perdendo uma oportunidade de tanto aproveitar, de demonstrar o seu trabalho, quanto usar a própria imagem dele para te fortalecer. E como que eu poderia fazer, Chamel? Você tem rede social? Eu falei, não. Você tem Facebook? Não. Você tem Instagram? Isso há uns 2 anos atrás. Eu falei, não, Chamel, não sei nem o que é isso. Porque eu não achava que isso favorecia para mim, de eu ter um mero celular que eu pudesse receber ligação de cliente. Porque mesmo que eu tinha, eu achava dentro de mim que quem quisesse cortar cabelo comigo ligasse para mim, não eu ligar pro cara. E pelo fato que eu já tinha cliente, então eu falava assim, não, eles ligam para mim. Mas o que ele colocava no meu coração, que eu precisava demonstrar para o cliente ou buscar mais cliente com os materiais que eu tinha. A princípio, que material que eu tinha? Eu tinha imagem que era muito forte, que era o próprio Leandrinho, juntamente com a seleção. O que ele estava me explicando que era o seguinte, se eu tivesse a rede social, no tempo que eu já estivesse cortando o cabelo deles, eu já seria um barbeiro em bastante evidência no Brasil. Só que como eu não tinha isso no meu coração em questão de divulgar, porque isso não ia me proporcionar nada, eu deixava isso tranquilo. Mas a partir do momento que eu recebi o conselho do Chamel, que hoje eu trago ele no meu coração como um grande amigo, assim, o Chamel, pelo pouco tempo que eu conheci ele, hoje eu trago ele como aquele amigo que eu conhecesse há anos. E esse conselho dele aí fez com que eu acordasse, eu corresse atrás daquilo que ele me aconselhou, que seria a rede social, e aí foi fluindo, que a primeira rede social que eu consegui montar, que não foi por mim próprio, foi pela ajuda de um outro amigo, foi o Instagram. E o Instagram veio tipo como uma flecha, né? Porque o Instagram é tipo assim, é tudo muito rápido.
quando o amigo me ajudou a montar, ele falou, você segue alguém, alguém te segue, você cria um perfil e você divulga aquilo que você quer, sei lá, se você quiser divulgar como que você vive com sua família, nas fotos. Aí eu já estava determinado a ter um Instagram para divulgar o meu próprio trabalho. Então aí o que acontece? Eu abri o Instagram, aí ele falou, pô, mano, você pode seguir, você não gosta de tênis? Eu falei, eu gosto de tênis. Ele falou, segue a Nike. Ele falou, você não gosta de carro? Eu falei, pô, gosto de carro, segue a Audi. Aí ele falou, pô, mano, tô aqui lembrando, você não é barbeiro? Eu falei, sou. Ele falou, por que você não segue os barbeiros? Eu falei, pô, legal, eu comecei a seguir os barbeiros. E passou um tempo, já estava sendo seguido por alguns, e eu não sabia que aquilo poderia servir de ferramenta para mim, entendeu? Que seria, no caso, para você ser seguido, você tem que ter alguma coisa que chame a atenção, ok? Para você seguir, você tem que seguir algo que vai te influenciar, que vai te edificar. Eu passei, assim, a olhar o trabalho dos americanos, os barbeiros, sempre foi evoluído muitos anos na nossa frente. Eles estão há muitos anos na nossa frente. Então, como eu já tinha ali uns 15 anos, ou não sei que seja, 14 anos de barbeiro, e eu já tinha aquela clientela, já cortava cabelo de seleção brasileira, eu já tinha as técnicas, eu já achava que eu era um bom barbeiro. Mas a partir do momento que eu tive a oportunidade de ver uma rede social dos barbeiros, eu comecei a me sentir muito escasso, eu comecei a me sentir muito triste. Por quê? Eu tenho tempo de barbearia, trabalhando com o segmento, com as técnicas desenvolvidas que a vida me ensinou, mas aquilo não passava de maquiagem. Porque o que os americanos fazem em questão de cortar cabelo, para aquilo que eu faço, que é o meu segmento, fade, pigmento, essas coisas, era muito mais top do que meus 15 anos estavam me proporcionando. Entendi que era o seguinte, que eu estava precisando de uma reciclagem. Porque na verdade, nessa vida aí, cada vez que nós acorda, é oportunidade. Então, devido a essas oportunidades, eu entendi que era a oportunidade de me reciclar. Aí eu entendi que é o seguinte, eu fiquei muito triste pelo fato de ter um tempo de profissão e eu não trabalhava tão bem igual os americanos. Então eu estava faltando muito. Então eu fiquei muito triste com isso aí, essa tristeza me pegou. Fiquei trabalhando no meu estabelecimento, muito triste. Acabou que os clientes entenderam por que eu estava triste, me perguntavam, por que você está triste? Aí eu falei, nada. E eu trabalho com mais um barbeiro, que é o Douglas Fabiano. Ele chegou a comentar comigo, o que aconteceu, Gil? Você está meio triste. Falei, Douglas, eu vou te revelar aqui. Pô, mano, nós já corta cabelo há tanto tempo aqui, pô. Eu já achei que eu já cortava cabelo bem e tal. E não corto muito bem não. Olha o trabalho desses americanos. Quando ele viu, ele meio que se radicalizou. Mas não caiu nele como uma dor, né? De tipo assim, eu também quero isso. Porque caiu na minha. Porque desde o princípio do Chamel, no decorrer do que estava proporcionando, isso aí fez com que eu fosse buscar mais técnicas. A primeira técnica foi que é o seguinte, o desejo do meu coração não foi seguir Audi, porque eu não posso ter um carro de 200 mil, isso não é o desejo do meu coração. Às vezes eles falam pra mim, como eu fui aconselhado, segue uma Nike. Pra mim, tem Nike que eles postam lá que eu nunca vou ter. Mas segue um barbeiro, isso aí me influenciou muito. Porque seguir um barbeiro é mero aquilo que eu faço, corto o cabelo. Então eu comecei a cortar cabelo, mais influenciado pelos americanos. Isso aí fez com que o meu trabalho fosse reconhecido. Então eu comecei a buscar toda aquela perfeição, mas não encontrando a perfeição até hoje, mas um passo na frente eu já estava dando. E foi mais ou menos isso aí. A rede social ela me influenciou muito, ela me ajudou muito. O que em 15 anos eu não era reconhecido, hoje em 2 anos eu sou bem reconhecido devido à rede social. O que eu tinha de seleção brasileira que cortava cabelo comigo, em questão de mídia, hoje eu tenho um Belo, hoje eu tenho um Naldo, hoje eu tenho jogadores de futebol, hoje eu tenho milhares de artistas que cortam cabelo comigo. Isso aí tem me dado um up na minha vida, porque através do conselho do Chamel eu passei a praticar isso. E na verdade, para se resumir, eu quero deixar aqui bem específico, que é o seguinte.
nunca olha assim um metro na sua frente, como quilômetros. Porque às vezes você olha um metro na sua frente e você vê algo muito impossível para você. Mas um metro na sua frente é a atitude da sua. Isso é base da sua plena atitude, que seria: você tem que correr atrás. Eu aconselho o barbeiro ele sempre correr atrás, sempre se profissionalizar, aperfeiçoar. Nunca diga que você já está bom, porque nunca estamos bons, entendeu? É sempre voltar a aprender mais. Então, meu conselho é isso aí, é buscar nova experiência, entendeu? É abrir o coração para novos conselhos, é conhecer pessoas novas, é pedir a Deus oportunidade, e isso um dia vai acontecer na sua vida. Buscar com toda a força e dedicação, devoção, porque quem trabalha, Deus ajuda. Quem tem foco, quem tem fé, Deus abre as portas. Amigão, quero deixar um conselho para vocês aqui do Gil Black. Estou aqui hoje porque Deus está me proporcionando essa oportunidade. Seja objetivo. Se você corta cabelo, mantenha isso como o seu ganha-pão, porque quando você trabalha em 2 empregos, você não tem um foco. Quando você é um barbeiro, você vive daquilo. Então, não se vê na zona de conforto, não se vê no seu simples. Tem muito mais pra gente do que nós esperamos, ok? Quero agradecer aí toda essa evolução da barbearia aqui no Brasil, quero agradecer por tudo que passei hoje, ser uma influência aqui no Brasil, e eu quero mandar um grande abraço para todos vocês, e fica aí minhas palavras aí, um resumo da minha vida. Valeu, fiquem todos com Deus, amém. And now you've got yourself something funky.